Prosseguindo na interpretação do Apocalipse, versículo por versículo, vamos para o capítulo 19, versículo 10. O título diz: O Espírito de Profecia. Bom, nesse capítulo 19 nós estamos estudando a igreja em glória com Cristo, participando das bodas do Cordeiro. E essa revelação, ela deixou João maravilhado, quando ele viu a igreja vitoriosa. Vamos lembrar que João estava vivendo um dos piores momentos da história da igreja. Ok? E eu sempre digo que esse período haviam duas tristezas para um homem fiel como João. A primeira tristeza era ver os muitos cristãos mortos ou torturados, presos, isolados numa ilha como João estava. E a segunda tristeza é porque João sabia que muitos não resistiram à perseguição e acabaram aceitando adorar aos demônios para não morrer, participar de culto a Júpiter, a Apolo, fazer leitura das vísceras de animais, que era o que eles faziam, e ele tinha que demonstrar realmente que ele estava praticando aquilo ali para não morrer. Ou seja, o indivíduo ia participar de um culto pagão, um culto consagrado a demônios. Então isso era uma tristeza muito grande para um homem de Deus como João. Ok? Essa perseguição, se João estava preso, o que se acredita, no ano 95, essa perseguição já eram 6 anos de perseguição, ela começou no ano 89. Bom, então era sabido que sempre, infelizmente, surgiam esses bispos e pastores que, na hora da perseguição, para não morrer, eles aceitavam adorar o demônio e ficar trabalhando naqueles templos até acabar a perseguição. De vez em quando ele tinha que estar lá cultuando aqueles demônios. Então, quando chega no versículo 10 do capítulo 19, João, ele maravilhado com aquela revelação, felizmente, né? A igreja agora vitoriosa nas bodas do Cordeiro, já com corpos incorruptíveis, e chega no versículo 10, ele diz: E eu lancei-me a seus pés para o adorar, mas ele disse-me: Olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos que têm testemunho de Jesus, adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Pois bem, João ele ficou tão maravilhado com a sequência da revelação que se lançou aos pés do anjo. Claro, uma atitude que é estranha para um cristão. O cristão ele sabe que nenhuma criatura deve ser adorada. Então João, com aquelas revelações que ele recebeu, ele ficou muito maravilhado e acabou tomando essa atitude controversa, né? Somos homens, somos limitados, e ele viu também que aquela revelação era algo muito glorioso, então ele cometeu esse erro. Mas o anjo deixou bem claro que ele não deveria reverenciá-lo. O comentário prossegue. A sequência que alegrou João é a seguinte: quais as coisas que ele viu ali que lhe trouxeram uma grande alegria? Bom, primeiro, ele anunciou a implantação do reino de Deus, do reino de Cristo, no versículo 6. Então, a implantação desse reino de Cristo, anunciada pelo anjo, era exatamente o que João, vamos dizer, pregou durante toda a sua vida, o que ele ouviu de Jesus. Então, a implantação desse reino de Cristo é um momento glorioso. E o anjo anunciou: olha, o reino de Deus está para ser implantado. Se vocês verem os protestantes, a confusão que eles criam, porque eles chegam no capítulo 20 e eles dizem que tem que voltar na história, quando o Apocalipse deixa claro que o capítulo 20 é uma sequência do capítulo 19. No capítulo 19, o anjo está anunciando que o reino será implantado. E o capítulo 20 é a implantação do reino. Bom, então João, ele teve essa grande alegria no versículo 6. Nós estudamos. Retorne lá no versículo 6. A segunda alegria dele: o anjo anunciou as bodas do Cordeiro, ou seja, a união final entre Cristo e a igreja, que é comparada a uma cerimônia de casamento,
porque com todo o tempo que nós estamos aqui na terra, estamos pregando, nós somos como noivas, né? Como uma noiva que está esperando a sua união com o noivo. Então João viu essa união. E é claro que Deus demonstrou para ele de uma forma que o homem pode entender. Tudo que o Apocalipse vai descrever são coisas gloriosas, como ouro, mas sabendo que a nossa herança é, na verdade, uma herança espiritual. Não é essa herança de metais preciosos que nós conhecemos aqui na terra, né? Bom, a terceira alegria de João, no versículo 8, ele viu a igreja vestida de linho fino. Vamos ver, no Apocalipse 19, versículos 6, 7 e 8. Então, no versículo 8, ele viu a igreja vestida de linho fino. Ou seja, ele viu a igreja num novo corpo. Então, pense como deve ter sido gloriosa essa visão. Ele descreveu essa visão, né? Ele viu a igreja vestida de linho fino. O privilégio de João foi ter visto como será essa igreja. E aqui nós só podemos imaginar como foi essa visão maravilhosa de João. E tudo isso realmente mexeu com o sentimento do homem de Deus. E em quarto lugar, a bem-aventurança de participar das bodas. Então, essa bem-aventurança, ela mexia diretamente com João, ok? Porque ele vê essa igreja e diz, olha a bem-aventurança de vocês. Você está sofrendo agora, você está na ilha de Pátios, você está vendo cristãos morrerem, você está vendo cristãos, infelizmente, traírem a fé, mas veja o futuro glorioso dessa igreja. O comentário prossegue. João vivia uma tristeza dupla. Ele viu a igreja ser devastada com muitos mortos pela perseguição, por essa, vou chamar de segunda perseguição, mas é uma primeira perseguição religiosa, né? É uma segunda perseguição porque teve a perseguição de Nero, ali nos anos 60. Aquela perseguição de Nero foi uma perseguição que eu chamo de política, né? Inventou que os cristãos teriam colocado fogo em Roma. Mas a perseguição do ano 89, com Domiciano, essa perseguição é diferente, porque essa perseguição ela foi causada pelos sacerdotes de Apolo. Diz a história que o imperador queria consultar Apolo para Apolo responder, porque eles acreditavam que acreditavam que o nosso destino era determinado pelos deuses, ou seja, era predestinado pelos deuses. Então diz a história que os sacerdotes de Apolo certamente inventaram uma mentira para prejudicar os cristãos. Eu estou dizendo certamente porque a história não diz isso, né? Porque, claro, Apolo nem fala e nem fica calado. Ou se um demônio poderia falar com eles em algum momento. Mas aqueles homens disseram que Apolo não estava respondendo. E o imperador, por que Apolo não responde? É por culpa dos cristãos. Porque eles estão enchendo o império. Olha aqui, o templo de Apolo está vazio. E aí o imperador falou, olha, não, temos que retomar a religião oficial, Apolo não tem que nos responder, então obriga todos os cristãos a adorarem Apolo. Quem não adorar vai morrer, para que Apolo voltasse a predestinar os romanos, né? Então essa perseguição ela foi diferente por conta disso. Os cristãos eram obrigados a adorar os deuses pagãos, o que não aconteceu lá com Nero. E, em segundo lugar, ele viu muitos pastores aceitarem adorar o demônio para não morrer. E, claro, isso com certeza gerou uma tristeza muito grande em João, porque nós sabemos que esses bispos e pastores que entregam as escrituras para serem queimadas, eles serão chamados de traditores, de lapsos, que é caídos, né? E, claro, os cristãos que fugiam mantendo a sua fidelidade era uma grande tristeza para eles. O comentário prossegue. O anjo também afirma que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Bom, o que é isso? O termo espírito nesse texto deve ser entendido de forma figurada, significando essência ou cerne.
Sendo assim, o texto pode ser traduzido como: o testemunho de Jesus é a essência da profecia, ok? Espírito aqui não está falando de Espírito de Deus ou Espírito do homem. Então, ele está falando, olha, esse testemunho que você vai dar, ele é a essência da profecia, e que os cristãos vão continuar pregando pela história. Estamos estudando nesses últimos dias porque nós estamos vendo realmente que, infelizmente, a igreja está se desviando, dando ouvido a espíritos enganadores, como o apóstolo Paulo falou, dando ouvido a doutrinas de demônios. Eu falo que essa doutrina que a Igreja Católica adotou, né, que foi com a Igreja Católica, a doutrina da predestinação, é uma doutrina de demônios. Você pode pegar no escrito de Agostinho de Hipona, e também as igrejas protestantes seguiram, né? Se você pegar a confissão de fé da Igreja Presbiteriana, de todas as igrejas protestantes, você vai encontrar lá dizendo que os anjos que pecaram fizeram isso por ordem de Deus, foram predestinados por Deus. Qual é o resultado dessa doutrina? O resultado é o querubim ungido, que era chamado de protetor, segundo essa doutrina, ele foi predestinado por Deus a pecar, se tornar o dragão ou o destruidor. Ou seja, a doutrina está dizendo que o dragão é uma vítima da ordem de Deus. Essa é uma doutrina absurda, mas isso foi o que Agostinho de Hipona pregou e que os protestantes pregam até hoje. Quem der ouvido a essa doutrina estará dando ouvido à doutrina de demônio, porque essa doutrina, a finalidade dela é defender o dragão, defender Satanás e acusar a Deus, porque Deus está sendo acusado de ser o responsável por ele ser o que ele é, ou seja, pelo dragão ser o destruidor. O comentário prossegue. A alegria de João foi muito grande ao ver o futuro da igreja. No presente vivido por João, ele se encontrava em grande tristeza. Primeiro, por ver a igreja ser devastada com muitos mortos pela perseguição. Segundo, por ver muitos pastores aceitarem adorar o demônio para não morrer. Essa tristeza levou o apóstolo a cometer o erro de adorar o anjo. Foi a expressão usada, e o anjo falou para ele não cometer tal erro, ok?